informação. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, acesse o meu canal, se inscreva, dê joinha e ative o sininho, que a cada 6 meses nós temos vídeos novos. Brigadão, brigadão, Monique, brigadão quem está me assessorando aí. Isso aí, valeu, valeu mesmo. Bom, então nós vamos trabalhar hoje o tópico 2, esse aqui, ó. Calma aí, a gente vai entrar. Que basicamente irá tratar sobre a história da geologia, a importância da geologia na história da própria compreensão da origem da Terra. Bem? Então, de que forma a geologia, por exemplo, explica que no passado, onde nós estamos aqui, existiu uma atividade vulcânica absurdamente intensa, tá? Que deu origem aos basaltos, às rochas aqui do norte do Paraná, e, consequentemente, deu origem à Terra Roxa. Tá? Então, essa característica de que no norte do Paraná, não só no norte, né? Todo o interior do Paraná, praticamente, com exceção do extremo noroeste, interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, parte de Minas, inclusive, são recobertos por rochas magmáticas, né? As rochas do grupo Serra Geral, e essas rochas magmáticas, elas indicam justamente que no passado nós tivemos uma atividade vulcânica extremamente intensa aqui no Paraná. Recomendo que vocês coloquem um layout, galera, aqui da apresentação, de tal forma que possam enxergar aqui o slide, tá? Deixa o layout grandão de quem estiver falando aqui. Aí, se alguém fizer pergunta, fica grande também o layout da pessoa. Deixa eu ver as perguntas aqui. Bem, youtuber, canal do senhor Lucas, não, canal Geodica, por favor, hein? Bom, então nós vamos explicar essa parte da importância da geologia de se explicar a própria história da Terra. Mas antes disso, vamos explicar a história da própria geologia, né? Uma pergunta, tá invertido para vocês ou só aparece espelhado para mim aqui o slide? Tá normal para vocês? Coloque aqui no chat, por favor. Ah, beleza. Nossa, para mim, não sei se acontece com vocês também no Meet, fica espelhado, fica invertido. Perfeito, galera. Obrigadão. Obrigado mesmo. Então lá, a geologia, ela sempre esteve presente na sociedade humana, não enquanto ciência, é óbvio, né? É uma geologia empírica, uma geologia de demanda, uma geologia de observação. E qual era a necessidade, o uso e a demanda da geologia por esses povos primitivos, por esses povos do passado? Basicamente, sobrevivência, né, pessoal? Assim como o conhecimento geográfico no passado era muito importante, o conhecimento cartográfico no passado era importante. Lembra-se do que eu falei ontem sobre se conhecer a astronomia, se conhecer a posição dos astros, a posição dos signos zodiacais, né? Então, as estrelas, elas formavam desenhos, e esses desenhos representavam o zodíaco, e o zodíaco era uma forma de se interpretar o tempo. Então, a divisão em 12 signos não é à toa, porque é a passagem de 12 feições zodiacais pelo céu ao longo de um ano. Isso denotava, por exemplo, o início de uma colheita, início de um plantio, melhor período para se deslocar, né, para aqueles povos nômades ainda, ou então a interpretação das fases da Lua, que era uma outra forma de contagem do tempo, né? A cada ciclo lunar completo equivaleria para nós hoje como um mês, né? Lembrando que o ciclo lunar tem aproximadamente aí 28 dias, né? Muito próximo do que nós contabilizamos hoje como sendo um mês. E nem a nossa contagem é tão boa, vocês sabem, né? Nós sempre temos sobras, e essas sobras a cada 4 anos nós temos que consertar, corrigi-las, colocando um dia a mais em fevereiro, e daí que nós temos o ano bissexto, certo? Então, voltando aqui à geologia, a necessidade de se extrair, se utilizar recursos que estavam disponíveis na natureza, fez com que a sociedade primitiva, as primeiras sociedades, ela buscasse, né, conhecer esse espaço. E conhecer de que forma? Se existia, por exemplo,
algum tipo de correlação entre a cor da terra e a sua fertilidade. Há um conhecimento empírico aqui da pedologia e que está amarrado à geologia. Se existiam áreas em que poderia se extrair algum tipo de material para pintura da pele, por exemplo, né? Eles utilizavam a hematita, né? Se pulverizava a hematita, ficava vermelhinho e passava para pintar a pele, os povos lá do Oriente Médio, povos primitivos do Oriente Médio. Ou então a utilização dos minerais, de fato, né? A aplicação dos minerais relacionado, por exemplo, à fabricação de utensílios, à fabricação de produtos, à fabricação de armamentos, ferramentas, que facilitaria muito o dia a dia desses povos. Tamanha é a importância da geologia na sociedade primitiva que a própria contabilização do tempo de alguns povos está relacionada à descoberta da mineração e a produção de determinado tipo de minério. Por exemplo, a era do ferro, a era do bronze, a era do ouro, a era da prata e assim por diante. Imagine só vocês, galera, a briga aqui, né? Um Game of Thrones pré-histórico entre uma tribo que não tinha descoberto ainda a mineração, eles caçavam com paus, eles guerreavam com arco e flecha de madeira, né, flechas com ponta de madeira ainda, lanças com ponta de madeira, o mais primitivo possível. E contemporânea a essa tribo aí, nós vamos ter uma outra que já descobriu a mineração, já fazem uso dos minerais e conseguem produzir o ferro. Eles viram que misturando ferro com carvão lá eles faziam o aço, né? Hoje já sabemos que é o aço, na época era apenas ferro. E com isso eles conseguiam confeccionar, por exemplo, lâminas para colocar em lanças. Eles conseguiam fazer pontas de flecha absurdamente pontiagudas. Imaginem só o conflito entre essas duas tribos. Em termos tecnológicos, é óbvio que essa tribo que domina a mineração, ela já está muito, mas muito na frente. Não apenas em um conflito, como a própria eficiência na caça. Imagine só um mamute, né? Tá lá o mamute de boa, e aí uma tribo lá cerca o mamute e vão predar, vão caçar aquele mamute. Aí eles pegam e começam a jogar lanças com ponta de madeira, né? O mamute olha para eles e fala, eu sou uma piada para vocês, né? Não é possível. E aí vai ter uma outra tribo que vai tentar caçar o mamute, só que agora eles usam lanças com lâminas feitas de ferro, lâminas afiadas, que perfura a pele do mamute, perfura o músculo do mamute e alcança órgãos vitais, causando a morte desse grande animal. E a causa da morte, ou melhor, e a morte desse grande animal seria o quê? Seria o sucesso de uma tribo, a garantia de alimento para uma tribo por aí semanas. Então, olha a importância do conhecimento do domínio empírico da geologia já nesse momento. Bom, dando um salto aqui no tempo, chegamos na Grécia Antiga. Quem de fato vai fazer algum tipo de trabalho de sistematização, de conhecimento mais organizado, mais elaborado acerca do conhecimento geológico, será esse cara aqui, Aristóteles, sempre eles, né, galera? Acho que vocês já viram ele trabalhando com qual tipo de ciência? Deu um lance aqui no bate-papo, no chat. Eu lembro de ter visto o Aristóteles já em paleontologia, eu já vi Aristóteles em história, eu vi Aristóteles, é óbvio, né, em filosofia, e ele está presente em geologia, já que os primeiros registros de catalogação e classificação de rochas e minerais que nós temos registro foi realizada por ele. E Aristóteles é um cara que adorava a observação não dos homens, mas da natureza. Tá? É óbvio que ele frequentou a escola platônica, né? Na escola platônica, ele desenvolveu a capacidade de entender, de filosofar sobre as relações humanas, a relação da pessoa com ela mesma e tal. Mas o viés de Aristóteles é observar o todo, observar o externo, o exterior, né? Entre elas, a natureza, tá certo? E
observando a natureza, ele percebeu que havia uma forma de sistematizar os minerais, as rochas, ou seja, de classificar. E para classificar é necessário se estipular algum tipo de padrão, algum tipo de métrica para isso. Tá? Ah, boa, João. João Pedro comentando aqui que o Aristóteles parece um personagem de Dark, né? Tá em tudo praticamente. Em qual tempo e em qual mundo que Aristóteles está, será, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Lembrando sobre a chamada, galera, eu tenho uma extensão aqui do Chrome que se aplica ao Meet e ele registra o horário de entrada e de saída de vocês, tá? Então, assim como ontem, a chamada e a carga horária do curso, pelo menos da minha parte, está relacionada à planilha que vai ser gerada a partir dessa extensão que registra aí, você entrou, ele registra a hora que você entrou, você saiu, ele registra a hora que você saiu. Nossa, professor, você está falando isso só porque tem um pessoal que já está saindo? Pois é. E Aristóteles. Chegamos na Roma Antiga, e na Roma Antiga nós vamos falar dele, Plínio o Velho. Né? Plínio o Velho. Tem alguém aqui chamando? Plínio o Velho, galera, ele vai ser um grande. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Vamos dizer assim, não era bem pesquisador, mas um entusiasta na área de geologia, de mineralogia, vulcanologia, enfim, coisas relacionadas às geociências, tá? Plínio Velho, acho que vocês já devem ter lido, ouvido falar dele. Quem já fez geologia já viu ele, já ouviu falar dele. Quem não fez, deve ter ouvido falar dele na história, tá? Que há alguns registros históricos. Muito do que nós conhecemos hoje da história da Roma Antiga foram registros feitos por Plínio o Velho, e ele também, como grandes pensadores da época, né? Eles se deslocavam, eles meandravam por vários campos do conhecimento. A ciência dessa época aqui, galera, não é igual à ciência nossa, né? Que nós somos especialistas, nós somos segmentados, fragmentados dentro do grande corpo científico. Ciência naquela época não, você tinha que saber um pouco de tudo, né? De tudo mesmo. E Plínio Velho se interessava, entre outras coisas, por rochas e minerais. Ele aprimorou, ele melhorou a classificação das rochas e minerais feitas lá anteriormente por Aristóteles, tanto é que ele organizou todo o conhecimento que se tinha até então de rochas e minerais e um compilado, como se fosse uma enciclopédia de rochas e minerais, em 4 tratados, em 4 grandes volumes. O tamanho era a quantidade de materiais que ele tinha catalogado e classificado. E Plínio Velho também ficou muito conhecido por registrar isso aqui, ó. A erupção do Monte Vesúvio, que é o vulcão Vesúvio, na verdade, próximo a Pompeia, uma cidade de Roma, tá? Uma cidade pertencente, né, a Roma, localizada atualmente aí na Itália. Plínio Velho estava saindo para navegar com seu sobrinho, Plínio o Novo. O pessoal não tinha muita criatividade nessa época. E quando ele viu lá o fundo, o Vesúvio pipocando, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, voltaram. E ele queria estudar a erupção do Monte Vesúvio. E que cá entre nós, hein, galera? Hoje nós queremos estudar vulcões, você compra um livro de vulcanologia, você acessa 200 vídeos de todas as línguas possíveis falando de vulcões. Na época de Plínio, se ele quisesse estudar vulcões, o que ele tinha que fazer? Tinha que ver o vulcão. Então ele não perdeu o tempo, né? E nem a oportunidade. Retornou, foi lá ele, uma equipe, e o sobrinho dele ficou no porto. O sobrinho dele não foi, o Plínio o Novo. E Plínio o Velho nunca mais voltou. Ele foi, de fato, né, abatido por aquilo que ele amava, né, pelo vulcão. Então, é uma morte digna aí para alguém que seria considerado um geólogo à sua época. E sobre isso, galera, eu deixei para vocês um vídeo que fala sobre essa história da erupção do Monte Vesúvio e da aniquilação da cidade romana de Pompeia. Vou passar apenas o comecinho dela aqui
mas o vídeo inteiro vocês encontram lá no Moodle para vocês assistirem depois da aula, certo? Esse aqui então. É um nome que você provavelmente já ouviu falar. É um nome comum de bairros em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, e estrangeiras também, como Buenos Aires, além de uma cidade no interior. As próximas décadas foram de muita prosperidade para a região, com riquezas conquistadas. Tá me ouvindo? Isso aí, galera. Aproveitei para dar uma ajeitada aqui no microfone. Então, Pompeia foi uma cidade extremamente importante dentro de sua posição geográfica, né? É interessante que Pompeia, ela tinha um porto. Se você for hoje para Pompeia, tem as ruínas de Pompeia, ela está a uma certa distância do mar, então isso instiga, inclusive, a gente estudar um pouquinho sobre geomorfologia costeira, sobre transgressão, regressão marinha, entre um outro campo aqui da geomorfologia, e ela foi totalmente mesmo, tá? Soterrada e resguardada. Pompeia é uma cidade que ficou parada no tempo. A pessoa pergunta, né? Entrando no campo aqui da geologia, vocês vão estudar na próxima aula com a professora Valquíria, um pouquinho de vulcões, terremotos, mas o Vesúvio, ele expeliu magma, e o magma que destruiu Pompeia? Não. O que destruiu Pompeia, o que matou a população de Pompeia foram duas coisas: os gases tóxicos expelidos pelo Vesúvio e as cinzas e materiais piroclásticos. Esse material decantou, soterrou Pompeia, soterrou os cadáveres que lá já estavam, tá? E escondeu Pompeia do restante do mundo por muito tempo. Tanto é que a questão de 150, nem 200 anos, que arqueólogos redescobriram Pompeia e estão redescobrindo ainda. Os trabalhos da arqueologia em Pompeia não pararam até hoje. Tá? O som tá legal aí, galera? Tá certo? Bom, continuando aqui. Beleza, valeu. Valeu. Então tá aqui, ó, a mancha de cinzas que foi expelida pelo Monte Vesúvio, né? E Pompeia e Estávia é essa outra cidadezinha aqui, galera, próxima a Pompeia. Deixa eu amplificar aqui para vocês. Aqui, ó, Estávia e Pompeia. Foram as duas cidades mais acometidas pela erupção do Vesúvio. Perceba que elas estão na linha de frente das cinzas expelidas pelo Vesúvio e tiveram azar, né? Olha Nápoles. Nápoles é a maior cidade aqui da região, até hoje uma grande cidade portuária da Itália. E Nápoles está mais próximo até do Vesúvio. Por que Nápoles nada sofreu? Porque as correntes atmosféricas empurraram as cinzas do Vesúvio para a direção de Pompeia e Estávia, preservando Miceno, Nápoles, Herculano. Herculano está no pé do Vesúvio e praticamente nada sofreu. Tá? Então, nós temos uma questão atmosférica, outro campo aqui da geografia, né? Uma questão atmosférica envolvendo a destruição de Pompeia. Então, é um campo bem interessante para se estudar, que é um campo da história, da arqueologia, mas é um campo da geologia, porque se não fosse o Monte Vesúvio em erupção, falo mesmo, né? E atmosférico, né? Que jogou as cinzas em cima de Pompeia. E por que construir uma cidade próspera, uma cidade relativamente bem povoada, nos pés de um vulcão, professor? Porque eles não sabiam que era um vulcão ativo. A erupção do Vesúvio era muito antiga e não tinha registro disso. Não tinha registro. Então eles imaginavam, é um monte, a aparência de vulcão, só que meu tataravô já está aqui e falou que nunca entrou em erupção. Então, é um vulcão que já morreu. Tá? Já morreu, que nós chamamos de vulcões mortos ou inativos. Tá? E o pessoal passou a ocupar essa região porque, como é a região vulcânica, tem solos férteis. E se aproveita daqueles solos férteis para desenvolver a agricultura, outro campo da geografia. E é por isso que cidades importantes foram se formando no entorno do Vesúvio. Só depois que houve essa erupção aí, no início da era cristã, né, do primeiro milênio,
é que perceberam que era um vulcão, na verdade, dormente, não inativo. Aí, corpos foram soterrados pelas cinzas. É óbvio que esses corpos entraram em decomposição muito mais lentamente, por conta dessa proteção que existia deles, né? Mas entraram em decomposição. E os arqueólogos encontravam o que, pessoal? Eles encontravam as cavidades, os buracos. Esses buracos foram preenchidos por gesso, e esse gesso gerou estes contramoldes aqui. Tá? Então, o que vocês estão vendo, não tem corpo embaixo, não ficou desse jeito aqui exposto, na verdade ficou um molde, esse molde foi preenchido por gesso, e o que eles têm aqui é um contramolde, tá? É só uma forma de entendermos como que essas pessoas estavam quando elas morreram. Então, o que o pessoal da tafonomia estuda, que isso aqui foi uma morte em estado de vida, ou melhor, foi um soterramento, uma preservação em estado de vida. Então, a pessoa morreu, já foi soterrada, basicamente fazendo o que ela estava fazendo naquele momento. Não houve deslocamento, não houve aquele tempo que geralmente há para decomposição, morreu, já soterrou, e por isso que a gente consegue enxergar lá casais se abraçando, crianças próximo a pai, próximo a mãe, animais domésticos também. Beleza? Vamos dar um outro salto aqui no nosso tempo, galera, e vamos falar já da geologia com uma cara de ciência. Quem começará a dar a primeira cara de ciência para a geologia é esse cidadão aqui, ó, Jorge Agrícola, né? Jorge Agrícola, entre outras ciências que ele desenvolveu, ele ajudou a geologia como? Sistematizando a classificação dos minerais. Basicamente, a forma de classificação dos minerais que nós temos até hoje, quem lançou o alicerce foi esse cara aqui, tá? Ainda no século XVII. Então, quem já teve geologia sabe do que eu estou falando, né? Você deve classificar os minerais lá pela dureza. Lembram disso, pessoal? Quem não sabe ainda, vocês vão encontrar isso, viu? Classificação pela dureza, pela cor, cor do traço, densidade ou peso específico, clivagem, fratura, né? São todos elementos que nós adotamos a classificação e que servem também como chaves de identificação dos minerais. Bom, beleza? Então, primeira importância da geologia, importância e, vamos dizer assim, desenvolvimento da ciência geológica está para identificação dos minerais e dos fenômenos da natureza, dos minerais, das rochas que são utilizados de forma abundante por nós até hoje. Seria impossível imaginar a nossa realidade, seria impossível imaginar o nosso grau tecnológico sem o uso dos minerais. Sem os minerais, nada disso. Inclusive, você me ver aí na sua casa seria impossível, já que, por exemplo, uma das coisas muito utilizadas na internet é o cabo de fibra ótica. E o cabo de fibra ótica só é possível porque nós temos o uso do quartzo. E o quartzo é utilizado no revestimento interno da fibra ótica. Tá? O computador, quem está assistindo pelo computador, notebook ou próprio celular, isso aqui é feito de minerais. Certo, galera? Segunda historinha da geologia. Explicar a origem da Terra e a própria evolução da Terra. Então, quero que fique muito claro para você aqui agora essa parte de história da geologia, que nós temos dois braços aqui, duas linhagens. Uma é a história da geologia contada a partir da importância da geologia para a humanidade, para se entender o meio em que a humanidade está, o uso dos recursos como rochas, minerais, minérios, cristais e assim por diante, e entender os fenômenos da natureza, como os vulcões ou sismos, tá bem? O outro braço da história da geologia é para explicar a evolução da Terra, para explicar o nosso sentido de estar aqui. Há quanto tempo nós estamos aqui? Quanto tempo tem a Terra? Né? Questões filosóficas, inclusive. E isso, galera, sempre esteve embutido na sociedade humana.
E é um dos motivos do desenvolvimento, do avanço tecnológico, da não estagnação da sociedade humana. É a curiosidade, é a indagação, são os sucessivos porquês. Sabe aquela coisa, quem tem filho pequeno sabe? Aquela coisa de criança de 4, de 5 anos que fica a todo momento. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Até você não aguentar mais? Isso é muito nato da natureza. É da natureza humana isso. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Por isso que é legal não cercear a criança nessa fase, né? Dar explicações na medida do possível e instigá-la sempre a ser um questionador. E a ciência nasce do questionamento, tá? Mas do questionamento científico, beleza? Então, de onde viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Muito dark isso, né, galera? Muito dark. Até o século XVII, as explicações acerca da natureza humana, da natureza que está no nosso entorno, da Terra, era muito baseada em quê? Era muito baseada na liturgia religiosa, seja ela qual fosse. Tá? Se você nascesse em uma tribo indígena, a explicação que daria para vocês sobre a origem da Terra, a origem dos rios, das florestas, seria a partir de uma história, né? De uma alegoria, de um mito dentro da cultura indígena. Se você nascesse lá na Índia, seria provavelmente partir do quê? A partir do hinduísmo. Se você nascesse na China, seria a partir do budismo, do confucionismo, do taoísmo. Se você nascesse no Japão, seria a partir do shintoísmo. Nós, como nós nascemos no mundo ocidental, a base explicativa nossa é a partir do judaísmo, a partir do islamismo, a partir do cristianismo, tá bem? Então, no momento em que a ciência não conseguia falar a língua da humanidade, olha que coisa linda essa, galera. Sorte está gravado, hein? No momento em que a ciência não conseguia falar a língua da humanidade, quem ditava a regra da humanidade era a religião. Não no campo da nossa religiosidade, de eu crer, por exemplo, que existe algo superior a mim, né? Ou que existe vida após a morte, ou que existe uma continuidade, então, após a morte. Era de explicar a natureza, algo que foge à espiritualidade nossa. Bem, a gente vai questionar espiritualidade, religiosidade aqui, mas de se explicar a natureza, que é, de fato, um âmbito científico, mas a ciência não dava conta. E se a ciência não dava conta, quem que ocupava esse espaço? A religião. E dentro dessa perspectiva, né, a base intelectual era a religião. No caso do mundo ocidental, que predominou por muito tempo, o cristianismo. Tá? E dentro disso, se explicava que as coisas da natureza, eu, você, as florestas, os rios, a terra, a lua, o sol, tudo isso foi criado ao mesmo tempo. Tudo isso foi criado ao mesmo tempo. A partir do quê? A partir dessa liturgia. Tá? Mas a questão é que tudo foi criado ao mesmo tempo? Qual tempo? Há quanto tempo tudo foi criado? Alguém faz ideia aí, galera? Enquanto isso, Carlão, responder a pergunta aqui. O Jorge Agrico foi antecessor do Houghton do Lyell? Sim. Tá? Ele foi um antecessor, ele jogou ideias e Houghton e Lyell, eles se nutriram, inclusive, dessas ideias aí do Jorge Agrícola. Bem? E depois, quem vai se nutrir de Houghton? Darwin. Charles Darwin. Foi muito influenciado por James Houghton. Isso é uma coisa bem interessante. Beleza? Não sei se tem alguém aqui da biologia, mas está explicado aqui, galera. Tá? A biologia, geografia, geologia, está tudo relacionado. Tá? E aí, qual o tempo? Quando tudo foi criado? Alguém tem ideia? Vamos lá. Avançando. Século XVIII, imaginávamos ainda que a Terra e que tudo era muito jovem ainda, certo? Aí, Gabriel, 14 bilhões de anos, né?
13 bilhões e 800 milhões de anos, lembra que nós falamos ontem? Origem do universo. Mas essa é uma base evolucionista. Nessa época aqui, não se falava evolucionismo porque não existia essa ideia ainda, tá? Tudo era baseado dentro do criacionismo, que tem um pessoal que chama hoje de design inteligente, inclusive. Nessa época, imaginávamos que a Terra era muito jovem, que o universo era muito jovem. Professor, por que só a Terra? Por que não só a Terra? Por que o universo também? Lembrando, galera, imaginamos que tudo foi criado ao mesmo tempo, não apenas a Terra e o Sol, não apenas a Terra e a Lua. Literalmente tudo, as estrelas do firmamento, inclusive, o universo, inclusive. E o quão jovem a Terra era. Está aqui, então, a resposta para vocês. Segundo essa base intelectual da época, do criacionismo, que não encontramos apenas no cristianismo, nós encontramos no judaísmo, nós encontramos no islamismo, nós encontramos no zoroastrismo, lá do povo persa, nós encontramos no hinduísmo, tá? Vai rodar aí, galera, 6.000 anos. Essa era a idade considerada para a Terra, para nós, humanidade, para os animais, para as plantas, para tudo, inclusive para o próprio universo. Então perceba que a Terra e tudo era considerado extremamente jovem. Quem já teve geologia sabe do que eu estou falando. Né? Às vezes eu pego uma amostra de rocha, olá pessoal, isso aqui é uma rocha, um arenito, formação Kaiowá. Arenito de formação Kaiowá é uma rocha relativamente jovem, né? É uma rocha que tem aí algo em torno de 70 milhões de anos apenas. Vocês ficam, meu Deus, 70 milhões de anos é jovem. Em geologia, 70 milhões de anos é extremamente jovem, considerando que a Terra tem mais de 4 bilhões e meio de anos. Né? Então, 70 milhões de anos é uma rocha, é um bebê essa rocha ainda, né? É uma rocha extremamente jovem ainda. Galera, tá claro aqui? E então, a coisa não casaria, porque imaginávamos que a Terra tinha apenas 6.000 anos, e perceba que com 6.000 anos eu, às vezes, não tenho formação nem de solo direito, não tenho nem temperismo direito com 6.000 anos, dependendo do material. Eu sei que você está questionando, professor, mas de onde tiraram isso? O principal responsável por isso é esse sujeitão aqui, ó, maroto aqui, ó. Tá? Era um arcebispo, portanto, alguém pertencente ao clero, chamado arcebispo James Ussher, era um arcebispo irlandês. E lá na sua abádia, lá na Irlanda, ele fez um estudo, galera, que nós chamamos de estudo da arqueologia bíblica. Olha que interessante, hein? Estudo da arqueologia bíblica. Basicamente, ele dissecou a Bíblia, ele enumerou evento por evento da Bíblia, tanto do Novo, mas principalmente do Antigo Testamento, e a partir dessa correlação entre os eventos, ele calculou que a Terra tinha sido criada algo em torno aí de 5.500 anos atrás. Como essa descoberta foi há quase 500 anos, arredondamos hoje que a Terra teria, então, 6.000 anos dentro da base criacionista. Certo? Bom, quase que ao mesmo tempo do James Ussher, nós vamos ter esse outro padre aqui, ó. Estão vendo aqui ele? É outro padre, Nicolau Steno, o nome latim dele, né? Já que ele era dinamarquês, ele teve que mudar o nome para um nome latim. Esse padre também observando a natureza, observando a área em que ele vivia, ele percebia alguns afloramentos rochosos, afloramentos de rochas sedimentares, e percebia que, olhando este afloramento, era possível fazer uma leitura do tempo. Olha que interessante. Quando ele olhava aqueles afloramentos, ele conseguia perceber uma linha divisória do tempo entre as camadas geológicas. E entre essas linhas e essa divisão das camadas geológicas, ele estipulou alguns princípios. E o princípio mais importante aqui para vocês é este primeiro princípio aqui, que nós vamos usar ele de novo na nossa última aula
aqui desse curso quando vou trabalhar com vocês paleontologia. Então, é o princípio da superposição, certo? Muitos já viram falar desse princípio aqui, mas esse princípio é bem tranquilo, galera. Ele é, inclusive, óbvio, tá? É para não dizer bobo. Eu costumo dizer que é o princípio da lasanha. Agora, quem está assistindo a gente pelo YouTube não está sabendo, mas agora é 15 para as 8, vou mostrar essa lasanha aqui para vocês, tá? É um bom horário para mostrar uma lasanha como essa. Temos aqui uma típica lasanha bolonhesa. Né? Então, eu vou ter massa, molho de carne moída, queijo. Depois, massa, molho, queijo, massa, molho, queijo, massa, molho, queijo e massa. Joga um pouquinho de molho de tomate por cima, salpico, queijo parmesão ralado e coloca umas folhinhas de manjericão. Só para dar aquele detalhe. Por que, o princípio da superposição é o princípio da lasanha? Porque nós temos que imaginar o perfil da lasanha como se fosse o perfil geológico. Você começa a montar a lasanha por onde? Por cima ou por baixo? Pela gravidade não tem como você montar a partir de cima. Nós começamos a montar a partir de baixo. A mesma coisa é a Terra. As rochas mais antigas são aquelas rochas mais basais, mais profundas. E as rochas mais recentes foram aquelas últimas camadas da lasanha que você colocou. São as rochas mais superficiais, aquelas mais próximas à nossa superfície. Tá claro, galera? Poxa, até eu tô morrendo de fome, cara. Eu vou comer uma lasanha depois daqui. Vou ver se tem alguma lasanha congelada aqui. A primeira camada é a massa ou molho. Tem que ser o molho, o Clayton. Se você colocar camada, cara, vai grudar tudo na forma lá, não vai ficar legal. Então é legal você colocar jogar azeite, jogar molho e só depois começar a montar a lasanha com a massa. Beleza? Geologia também é culinária, galera. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, o que Nicolau Steno viu? Ele viu algo parecido com isso, né? Então, ele se deparava com afloramentos rochosos. Obviamente que não é esse aqui, porque esse aqui é no Paraná, aqui da Mauá da Serra, tá? Próximo a Mauá da Serra. Mas foram afloramentos parecidos com esse, em que ele percebeu que essas linhas delimitavam o que, então, galera? Essas linhas eram o quê? Sucessivas deposições que iam ocorrendo ao longo do fator tempo. Mas uma coisa importante aqui, isso só vale para camadas não perturbadas. E quando eu falo camadas perturbadas, eu quero dizer camadas desse tipo aqui, dobradas. Né? O problema de camadas dobradas, galera, é que a dobra e a angulação pode ser tamanha que ocorre uma inversão temporal. Então, essas dobras, né, dobras tectônicas que nós temos aqui, elas podem ser de tal forma que a camada que está por cima, ela se dobre e fique por baixo, a que está por baixo fique por cima, e acaba gerando, então, uma inversão e causa sérios problemas nos estudos estratigráficos. Então, é necessário se tomar precauções no que diz respeito às dobras de camadas de rochas sedimentares. Beleza? Outro princípio importante aqui sobre a história da Terra é o netunismo, postulado por esse sujeitão aqui, ó, Abraham Werner. E eles foram mais ou menos ao mesmo tempo, viu, galera? Eles são contemporâneos. Então eles diziam o seguinte, ó, essas camadas têm tempo diferente, porque lá no início, quando Deus criou a Terra era toda envolta em água, né? E se você for pegar em Gênesis, é mais ou menos por essa linha mesmo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas da terra. Olha que interessante isso. E aí Deus separou as águas e a terra, e a água deu o nome de mar, a terra deu o nome de continente. E aí Werner, ele foi mais ou menos por esse caminho, né? Então, olha como as explicações científicas misturavam com as explicações religiosas. Dizia que então tinha um mar primordial, e o mar tinha um nível muito mais alto do que é atualmente, né? E que na medida com que a Terra foi envelhecendo, muitos minerais que estavam nesse mar formavam as rochas lá embaixo.
e parte da água desse mar evaporava, ia para a atmosfera, e outra parte da água desse mar infiltrava nas rochas, formando os lençóis freáticos, aquíferos, que nós conhecemos atualmente como aquíferos. E o nível do mar ia baixando. Então, na medida em que eu teria um nível do mar mais alto, formavam as rochas mais profundas, né? As primeiras rochas. Aí baixava o nível do mar, ia para o segundo nível do mar. Formava outra camada de rocha. E a água continua a diminuir o volume, baixando o nível do mar. Formava uma outra camada. E assim por diante. E qual o nome que nós daríamos a essas rochas? De acordo com o nível do mar. Então, quando era o nível do mar lá no alto, lá, eram rochas primárias. Depois, rochas secundárias, rochas terciárias, rochas quaternárias, e assim por diante. E eu quero chamar a atenção sua justamente nisso, que até hoje, quando nós pegamos a escala do tempo geológico, eu observo ainda lá terciário. E o terciário está relacionado com isso aqui, ó. Uma coisa que nem é aceita mais. Eu encontro quaternário. Quaternário é o nome que advém disso aqui ainda. Perceba que nós nem aceitamos essa teoria. Na verdade, há mais de 200 anos que nós já não aceitamos mais essa teoria, mas há um resquício ainda dessa nomenclatura na escala do tempo geológico, tendência que isso se perca. Por exemplo, terciário. Terciário hoje já não é mais adotado, né? Só se for uma literatura antiga. Terciário hoje é substituído por paleógeno e neógeno. Bem? Vamos ter uma outra teoria que tenta explicar esse princípio de Steno, aí, o porquê das camadas com idade diferente, que é o catastrofismo. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho mais sobre Steno, galera. Steno, embora ele fosse padre, ele foi com os 2 pés na igreja. Meteu no peito da igreja. Por quê? Quando Steno vai lá e publica, né, que, olha, nós temos o princípio da superposição, que as rochas possuem idades diferentes e tal, ele traz 2 problemas para a Santa Sé. Primeiro problema, que é mentira que tudo foi criado ao mesmo tempo. Se eu vejo rochas que têm uma impressão de serem rochas antigas, às vezes com metros e centenas de metros de extensão, e eu falo que ela tem uma idade diferente de uma outra rocha, que é mais antiga, ou que ela tem uma idade diferente de uma outra rocha que está lá embaixo, que essa aqui é mais recente, já cai por terra aquela ideia de que literalmente tudo teria sido criado ao mesmo tempo ao longo dos 6 dias. É só pegar lá em Gênesis, ao longo dos 6 dias. Cai por terra isso. Esse é o primeiro problema que ele trouxe para Santa Sé. Segundo problema é que, mesmo na época de Steno, e até antes, os gregos, eles já meio que entendiam o processo de erosão, de transporte de sedimentos, de sedimentação. Né? É um processo que é lento. Até o material regolito, material sedimentar, ser retirado de uma área mais alta, ser transportado, depois depositado e acamado, galera, e formar uma camada considerável em extensão, em horizontalidade, em verticalidade, isso pode levar milhares de anos. E na época já se tinha noção disso. Que o processo de deposicionar é um processo lento, para uma escala considerável. Tá? Formar um banco de areia de uma chuva para outra forma. Quem mora em propriedade rural sabe. Né? Às vezes forma um banco de areia lá numa baixada de uma chuva para outra. Mas banco de areia é insignificativo quando falo em bacia sedimentar. Estou falando de vastas áreas. Então, quando o Steno fala que aquelas camadas, que às vezes tinham centenas de metros, uma camada, elas foram formadas em tempos diferentes, aí já colocou minhoca na cabeça do pessoal, porque eles sacaram que até ter apenas 6.000 anos era insuficiente para a formação das bacias sedimentares. 6.000 anos seria uma terra extremamente jovem e uma conta que não fecharia para se calcular as bacias sedimentares, já que a formação e a acamação desses sedimentos seria algo muito, mas muito lento. Agora vamos cair aqui. Uma das formas de se explicar isso sem entrar em contraposição com a igreja, que ninguém queria isso, né?
fogueira, era meio que passar pano. E uma das passações de pano foi dado por esse cara, um pesquisador muito bom, pessoal muito bom mesmo, tá? O Georges Cuvier, francês. Ele é da área da biologia, tanto é que ele é considerado o descobridor do conceito de fóssil. Ele foi o primeiro cara que olhou lá o material e falou: isso aqui é fóssil, isso aqui é de um bicho que não existe mais. E não apenas ele entendeu o que é um fóssil, como ele trouxe o conceito de extinções, que até antes dele não se existia esse conceito, mas ele era criacionista. Então é óbvio, até pela época, né, que nós estamos falando, ele era criacionista. E ele vai explicar esse tema a partir do princípio do catastrofismo. O que dizia o princípio do catastrofismo? Dizia que, de tempos em tempos, a Terra era assolada por catástrofes, tipo Dark, grandes dilúvios, grandes enchentes, chuvas torrenciais que pareciam que não acabavam nunca. E esse tipo de fenômenos episódicos, mas de muita energia, de muita intensidade, é que, de fato, formavam as grandes bacias sedimentares, melhor, preenchiam as bacias sedimentares e dariam origem às formações, às rochas sedimentares que Steno havia analisado. Isso cairia como uma luva de por que camadas, imaginem só como o Grand Canyon, com centenas de metros de extensão, conseguiriam ser criadas em apenas 6.000 anos. Porque não era como nós estamos observando hoje. Porque no passado os processos eram mais intensos. E por serem intensos, teriam capacidade de mobilização de uma carga de sedimento muito maior do que uma chuvinha que nós temos hoje, um temporal que nós temos hoje. Tá claro aqui, galera, a relação do catastrofismo com o princípio de Steno e com o criacionismo? Agora sim, caímos na geologia científica, propriamente dita, científica. Tá? E chegamos na geologia do século XVIII. E na geologia do século XVIII, nós teremos esse cara aqui, James Hutton, um escocês, que andando no entorno lá de Edimburgo, ele analisou as rochas, as formações geológicas, os mergulhos, os corpos entrecortantes que existiam dentro dessas rochas aí, e ele estipulou um outro princípio, né, que é o princípio das causas naturais aplicada à geologia. A grosso modo, galera, o que diz esse princípio das causas naturais? Diz que a natureza deve ser explicada pela própria natureza. Vou até tirar isso aqui para falar de novo. A natureza, ela deve ser explicada pela própria natureza. O que isso significa? Se eu quiser explicar a formação de uma montanha, eu tenho que olhar para a montanha. Se eu quiser explicar a formação de um rio e a dinâmica de um rio, eu tenho que explicar olhando para o rio. Se eu quiser explicar a formação das rochas, eu tenho que ir lá para campo e analisar, estudar as rochas, os cânions, os vales e assim por diante. Acho que a ideia está clara para vocês, né, pessoal? Então, o princípio das causas naturais diz que a natureza ela é explicada pela própria natureza. O que isso significa? Que nós, enquanto cientistas, claro, não precisamos recorrer a explicações metafísicas, fabulosas, mitológicas para explicar a natureza. A natureza é um livro que deve ser lido e entendido. Esse é o princípio das causas naturais. E perceba que ele não é da geologia. Ele é de todo o conhecimento científico. Todo o conhecimento científico. A física. Né? O que Newton fez? Newton tirou a possibilidade de que o que nos mantém preso aqui da Terra é ser Deus. O que nos mantém preso aqui na Terra é uma das forças existentes na natureza e uma das mais fracas, inclusive, né? A força nuclear é muito maior, que é a gravidade. A química, a mesma coisa. O que Lavoisier fez? Lavoisier vai explicar reações existentes na natureza pelos princípios químicos. E Hutton vai fazer o quê? A mesma coisa.
vai explicar processos, eventos, fenômenos, coisas da geologia pela própria natureza, pela própria geologia. Se eu quero entender a formação de uma rocha, eu tenho que estudar aquela rocha. Imaginem só, só para ficar claro, galera. Imaginem só para os primeiros colonizadores da América do Norte vindos da Europa, né, os colonos. Quando eles chegavam lá no Colorado, quando eles viam aquela maravilha que é o Grand Canyon. Alguém aqui já viu em fotografia o Grand Canyon? Sabe o que eu estou falando, né? Viu o Grand Canyon, coisa majestosa, né? Nos torna tão insignificante próximo dele. Imagine só, o que aqueles colonos eles imaginavam? Quem que fez aquilo? Deus. É óbvio. Pela beleza, pela cenicidade, né? E, sobretudo, porque ele não tinha base científica para explicar a origem. O que Hutton falaria a partir do princípio das causas naturais, que o Grand Canyon foi causado pela erosão diferencial, inclusive, mas pela erosão das sucessivas rochas sedimentares causadas, induzidas pelo rio Colorado, que ao longo de milhões de anos foi rasgando camada por camada, alternância de clima úmido, incisando talveg, vai ficando mais profundo, clima seco, recuo paralelo das encostas, vai formando, agora vai dando um cara de canyon mesmo, e enfim, o Rio Colorado hoje está lá embaixo e continua o processo dele de rasgar as rochas. E olha só como eu expliquei, o Grand Canyon, por mais maravilhoso que fosse o Grand Canyon, né, que eufemismo aqui, grandioso que fosse o Grand Canyon, mas o Grand Canyon ele é explicado pelo próprio Grand Canyon. Certo, pessoal? Voltamos aqui agora. James Hutton, para trazer outro princípio explicativo da Terra, né? Já que nós estamos explicando a geologia, com a geologia explicando a própria Terra. E essa ideia, essa hipótese do Hutton, nós chamamos de plutonismo. E quem já assistiu, quem já leu sobre a origem da Terra, mais aceita hoje na ciência, vai ver que Hutton estava muito, muito, muito próximo do que nós entendemos hoje. O plutonismo dizia que a Terra em seu início era uma bola de magma, e que na medida que essa bola de magma ia se resfriando, iam se formando as primeiras rochas. E é mais ou menos o que nós aceitamos hoje em geologia. Chegamos no princípio do uniformitarismo, galera, e aí já tem a contribuição do Charles Lyell, né, que é um outro considerado pai também aí da geologia, junto com James Hutton. E o princípio do uniformitarismo diz o seguinte: todos os processos geológicos, processos existentes na natureza que nós observamos hoje, também existiram no passado. Então, o fator tempo, ou a grandeza tempo, é irrelevante para os fenômenos geológicos. Beleza? O que isso significa na prática? Que se eu quero entender como que a Terra evoluiu, eu tenho que entender os processos de hoje e replicar esses processos de hoje no passado. Montando modelos de como a Terra era no passado e como ela evoluiu até chegar no ponto presente. Então, o princípio do uniformitarismo ele é explicado por essa frase aqui, né? Que o presente é a chave para o passado. Ou seja, a melhor forma de você entender o passado, de você investigar o passado, é compreendendo como a natureza funciona hoje. Porém, eles viram que estava errado em alguns aspectos esse princípio aqui. Por exemplo, esse princípio considerava que a intensidade dos fenômenos eles não se alteravam ao longo do tempo, e aí é uma coisa que se altera com o fator tempo, né? Por exemplo, a precipitação, automaticamente o intemperismo, automaticamente a erosão, automaticamente o transporte, automaticamente a deposição, os ambientes deposicionais, os ambientes sedimentares, eles vão mudando também ao longo do tempo. Onde hoje nós estamos, galera, Maringá, ou quem está aí em outra cidade aqui no Paraná, no norte do Paraná,
Se pegássemos uma máquina do tempo, um DeLorean, por exemplo, e viéssemos para cá há 150, 120 milhões de anos, nós estaríamos no deserto. Na verdade, a gente imaginaria que a máquina do tempo nos trouxe para o deserto do Saara, porque seria mais ou menos a imagem daqui. Então, perceba que, como o ambiente era outro, os processos são diferentes, a intensidade também é diferente. Então, essa questão de intensidade, ela não caberia mais. E por isso que modificaram o princípio do uniformitarismo, tirar essa questão da intensidade, falar que a intensidade varia sim, as leis são as mesmas, os processos são os mesmos, porém a intensidade muda de acordo com o tempo. E passaram a chamar esse princípio de atualismo. Tá? Então foi apenas uma correção de curso. E chegamos aqui na parte final da aula, que é a datação. A geologia, ela explica a idade das coisas a partir de duas técnicas de datação. A datação absoluta e a datação relativa. Quando eu falo datação absoluta, galera, tem que estudar algumas coisinhas lá da física, por exemplo, o que são isótopos, o que são radioisótopos, qual é o conceito de meia-vida. Então, estudando isso, eu consigo entender, por exemplo, que toda rocha possui elementos radioativos, que são instáveis. E você, quantificando o quanto que tem ainda desse elemento instável e o quanto que tem de elemento estável, portanto, isótopos, eu consigo chegar à idade daquela rocha ou de qualquer outro material geológico. Esse tipo de datação é chamada datação radiométrica, que é um tipo de datação absoluta. Então, quando eu falo datação absoluta, eu vou trazer números. Eu falo, essa rocha tem X anos, esse mineral tem X anos, esse fóssil tem X anos. Certo? Quando eu falo datação absoluta, é o que nós adotamos, por exemplo, para datar a idade da Terra. Sobre isso, eu coloquei um vídeo muito interessante lá no Moodle, de um professor explicando como que nós chegamos na idade da Terra. Assistam lá, galera, como nós sabemos a idade da Terra, tá? Não esqueçam de dar joinha e de compartilhar o vídeo com seus coleguinhas. Bom, quando eu falo datação relativa, o que é relativo, galera? É comparar. Relativizar é você comparar, você ter um referencial e a partir disso você criar uma régua, uma comparação. Então, uma idade que eu apenas vou comparar. Isso é mais antigo do que aquilo, aquilo é mais recente do que isso. Então, essa é a datação relativa. E para a datação relativa, nós adotamos alguns nomes. Nomes estes presentes em uma coisa que eu sei que vocês adoram. Tá aqui a explicação dos nomes, depois quem tiver curiosidade pode ver de onde vem aqueles nomes malucos. Da nossa querida escala do tempo geológico. Então, quando eu trabalho escala do tempo geológico, eu estou trabalhando, na verdade, uma forma de datação relativa. Eu tenho materiais que eu não vou falar, ó, essa rocha aqui é uma rocha que possui 60 milhões de anos. Na verdade, ninguém fala isso, viu, galera? Quem já teve aula comigo de geologia, até quando eu tive aula de geologia, eu não lembro do professor ter apontado uma rocha de uma formação qualquer, falado, isso aqui é uma rocha que tem 70 milhões de anos. A não ser que seja um estudo de caso, alguma coisa muito pontual, muito aplicada. Via de regra, nós falamos, essa rocha pertence à formação tal, e ela data o Paleozoico. Eu posso refinar um pouco mais. Ela data o Carbonífero. Tá? Eu posso refinar ainda mais, o Carbonífero superior, o Carbonífero inferior. Então, dependendo do tipo de dado que eu tenho naquela rocha, eu vou afunilando dentro da minha datação relativa. Então, a datação relativa, eu vou adotar essas nomenclaturas existentes na escala do tempo geológico. Essa aqui é uma simplificada, o ideal é vocês buscarem na comunidade internacional de geologia, tá? Que ela é atualizada de tempos em tempos e ela está mais completinha lá para vocês se deliciarem com esses nomes. Mas é uma forma, inclusive, de simplificar a nossa vida, a gente não tem que ficar falando que a formação Serra Geral ela possui 128,34 milhões de anos. Isso não tem muita correspondência na geologia. Me interessa falar que a formação Serra Geral ela data aí o Jurássico. Beleza, galera? Tá aqui uma das formas de representação da escala do tempo geológico e tá aqui uma das formas de subdivisões. Muitas das subdivisões que há na escala do tempo geológico
foram instituídas a partir, tá aqui, das grandes extinções do passado, que são esses sulcos nesse gráfico que vocês estão percebendo aqui, né? A maior extinção que nós tivemos ocorreu aqui na transição entre o Permiano e o Triássico, tá? Vocês vão perguntar, professor, é aquela extinção do dinossauro? Não, na verdade não tinha nem dinossauro ainda, os dinossauros vão surgir depois da maior extinção. Os dinossauros vão surgir aqui no Triássico. Então tem o Triássico, Jurássico, Cretáceo, auge dos dinos, e aí nós temos uma outra grande extinção, que é a extinção do Cretáceo Paleógeno ou extinção do KT, tá? Cretáceo Terciário, dá na mesma. Essa sim é a extinção de parte dos dinossauros, já que nem todos os dinossauros foram extintos, mas isso é conversa para nossa última aula, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Forte abraço, vocês terão aulas com outros profs da área também, curtam, aproveitem, participem o máximo possível e até um outro momento. Galera, valeu, tchau, já acabou já. Vai ficar disponível lá no YouTube, beleza, galera? Ajudem a compartilhar esse vídeo depois aí com quem vocês sabem que curte astronomia, no caso de ontem, né? Geologia, no caso de hoje. Última aula, um pouco mais de paleontologia, né? A última aula vai ser um pouquinho mais extensa, porque paleonto tem muita coisa pra gente falar. Olha, galera, brigadão. Pô, 80 aí, alunos firmes e fortes. Galera, valeu.